No dia 17, Rui, o site R7, né? Inclusive, nessa matéria, quando eu postei essa matéria, um dos nossos leitores, né, fez um questionamento lá, quer dizer, ele deu a opinião dele e tal, né? E eu disse que você iria explicar, né, o problema. Foi sobre o TRL? Foi aquele rapaz que falou do TRL? Não, do programa Cibers. Tá. É o seguinte, segue abaixo a notícia publicada no dia 17/7 no site R7, destacando que, segundo a nova ministra do MCTI, o Brasil se prepara para um novo acordo do programa Cibers, né? E aí, né, eu coloquei, né, que era um atraso, né, um retrocesso, né? Fiz uns comentários, né, e ele não... Veja aí, abra aí, você vai... Abra a matéria. Não embaixo. Aqui, não. Aqui, tá, né? Aí ele tá. Não entendo. Dá para ler aí, Rui? Tá dando para você ler? Vamos aqui, Duda, tentar dar um zoom, né? Vamos dar um zoom aqui, botar aqui. Tá? Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Ou querem mais um zoom? Pronto. Aí. Não entendo qual o ponto negativo da matéria. Seria por ser feito com os chineses e não os americanos? Claro que o ideal seria ser feito inteiramente pelo Brasil, mas mesmo assim acho positivo. Aí eu disse a ele, respondi, bom, isso não tem nada a ver por ser um projeto conduzido por chineses, americanos, franceses ou mesmo marcianos. E o professor Rui Botelho já explicou o motivo em diversas ocasiões aqui no blog, bem como no canal do BS no YouTube. E explicará mais uma vez na próxima edição da nossa coluna Espaço Semanal, né? Acompanhem, que é a questão do programa Cibers, né, Rui? Exatamente, Duda. O programa Cibers, o acordo Brasil com China, olhando no nível estratégico, geopolítico, ele não é ruim. Geopoliticamente falando, não. Na época, na década de 80, quando esse acordo foi firmado, o Brasil sofria diversos, 80 para 90, né? Meio ali de 80 para 90, o Brasil sofria diversos embargos americanos e tal, e europeus, porque naquela época nós tínhamos o programa do VLS, nós tínhamos em segredo um programa nuclear para fins não beligerantes e tínhamos também estudos muito avançados, não vou dizer um programa nuclear para uma bomba nuclear propriamente dito, porque nunca ficou comprovado que o Brasil chegou a desenvolver um dispositivo nuclear. O Brasil se preparou para tal, mas não chegou a fazer. E se o Brasil quisesse fazer, Duda, uma bomba... Desculpa, Rui, eu não queria me interromper, não, mas é que a Aline disse aqui, se o Cris fizer isso, o bicho pega. O quê? Olhar para outra mulher, eu acho que é isso. Sim, claro. Aí o Eugênio disse, aí pai, cuidado, meu amigo. Mas enfim. Exatamente. Então, assim, Duda... Registrando a chegada do Cassinha. Seja bem-vindo, Cassinha. Seja bem-vindo, Cássio. Então, Duda, na época era interessante essa parceria com a China. Mas vamos lá aos problemas já na origem do programa Cibers, que foi a execução do programa, o objeto a ser construído, não o acordo em si. O acordo tem alguns problemas. Por exemplo, o acordo impede transferência tecnológica do Brasil para a China e da China para o Brasil, certo? Isso é bom por um lado, mas é ruim por outro, tá? Porque, na época, o Brasil não estava tão distante da China, sim, e nós tínhamos um domínio de algumas tecnologias, dominávamos algumas coisas que talvez não fosse interessante passar para os chineses. Ponto. Mas os chineses já estavam muito mais avançados do que a gente em outros aspectos, principalmente na questão de veículos lançadores.
Então, o programa não previu transferência tecnológica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o programa vem de sopetão, esse programa vem de encontro e colide frontalmente com os objetivos da MECB. Naquele período, nós estamos desenvolvendo um VLS, que só teria capacidade máxima de levar 300 quilos de carga útil, certo? E nós estamos desenvolvendo a base de Alcântara, que tinha capacidade de lançar um VLS, mas não tinha capacidade para lançar um veículo maior do que... E não tem ainda a capacidade para lançar um veículo maior do que um VLS. Então, um veículo de médio porte. E quando se decidiu fazer um satélite com chineses, saiu-se do objetivo da MECB, que era desenvolver satélites de sensoriamento remoto, os que seriam o SSR-1, satélite de sensoriamento remoto 1 e 2, na faixa de 150 até 200 quilos no máximo. Então, ao arrepio da MECB, que já estava construindo a base de Alcântara e estava desenvolvendo um VLS para levar satélite de até 200 quilos, 350 quilos no máximo, o Brasil vai com a China para fazer um satélite de quê? De 1,5 toneladas. Então, rompeu-se aquele objetivo claro e todo articulado da MECB. Aí vão dizer, Rui, porque foi feito pelos militares, você é puxa-saco, eu ia dizer outro nome aqui de militar. Eu não sou. O que eu estou dizendo a MECB, ela estava amarradinha. Não importa quem foi que fez. Ela tinha objetivos muito claros e objetivos, como eu posso dizer assim, factíveis para o que nós detínhamos. Bastante factíveis. Bastante factíveis. Certo? Tanto que os SCD 1 e 2 estão aí voando. Uma hora eles são satélites, outra hora vira lixo espacial, porque você perde o controle, porque eles não carregam mais a bateria, certo? Mas voaram e provaram que a gente tinha condições de fazer satélite. Só que aí saiu-se de satélite de 100 quilos, 200, até 200 quilos, 300 no máximo, e foi para 1,5 toneladas, onde eu já não poderia lançar esse satélite do Brasil. E aí eu quebro a MECB. Por quê? Porque, o objeto de desenvolver um satélite de até 200 quilos, 150 quilos, 200, se quebrou. Então, o objeto a ser construído de sensoriamento remoto matou o projeto do SSR-1. Não é à toa que o Amazônia, que é herdeiro do SSR-1, só voou praticamente aí 30 anos depois, certo? Dos SCDs, tá? 30 anos depois. Por quê? Porque todos os recursos que eram para um satélite de sensoriamento remoto, em vez de ser para um satélite de 150 quilos, foram para o Cibers, que era de 150 ou de 1.500 quilos. Tá? E esse é o ponto. Certo, Duda? Por outro lado, olhando o cenário mundial, na década de 80 para 90, certo? O mundo já estava diminuindo a massa dos satélites de sensoriamento remoto, reduzindo as massas. E já entrava o conceito de small sats. Primeiro, os small sats foram usados para satélites radioamador, os primeiros, de comunicação para apoiar radioamador. Depois eles começaram a ser usados para outras coisas. E depois começou a desenvolver, a tecnologia avançou tanto que satélites menores ainda, como CubeSats, começaram a ser usados nisso daí. Então, nesse momento que o Brasil decide fazer um satélite de 1,5 toneladas, ele vai na contramão do que o mundo estava fazendo. E ele vai na contramão do que a própria MECB previa, que era fazer... Pioneira. Uhum. Pioneira. Porque tinha sido planejado por gente que realmente tinha compromisso. Muito. Civis e militares. Civis e militares. E dicas de passagem, muitos civis. Dr. Jaime Boscov, esse monstro, era civil. Né? E outros civis, tantos aí que nós temos. Dr. Bezerra, Dr. Palmério, Dr. Valdemar, e por aí vai. Os que morreram lá em Alcântara, os 21, civis. Certo? Então, profissionais
formados a peso de ouro, que teria trabalho em qualquer lugar do mundo. Isso. E que a gente perdeu num tapa. A gente perdeu num tapa. Os satélites foram desenvolvidos, o SCD-1 e SCD-2, desenvolvidos por civis do INPE. Então, pessoal, a MECB tinha muito mais a ver e colocaria o Brasil numa posição de vanguarda no mundo do que Cibers. E, diga-se de passagem, os próprios chineses naquela época já estavam diminuindo os satélites deles. E o Brasil insistiu em fazer satélite de 1,5 toneladas. Alguém pode dizer, mas nunca foi escrito isso, que o objetivo dos brasileiros era desenvolver um satélite grande para dominar a tecnologia de fazer satélite de grande porte, para, a partir desse domínio de conhecimento não tecnológico, porque o acordo prevê que não é permitida a transferência tecnológica dos chineses para o Brasil, e no início os chineses faziam mais de 70% do satélite, certo? Mas os nossos técnicos, teoricamente, aprenderiam a trabalhar com satélites grandes, e ninguém nunca escreveu isso, Duda. Mas alguém pode vir a dizer, não, queremos um satélite grande para poder desenvolver satélites radares, que na época eram satélites grandes, ou satélites geoestacionários de comunicação, que o Brasil não tem até hoje capacidade de desenvolver. Os dois, certo? Só que, Duda, quando você olha um programa que dura 30 anos como o Cibers, 30 anos efetivamente, depois no governo passado foi suspenso o programa, assim, vamos falar que nem a Virgin Orbit, reduziu-se as operações, né, os trabalhos. Em 30 anos, se o objetivo era construir, aprender e depois, até mesmo com os chineses, fazer um satélite radar ou fazer um satélite de comunicação em conjunto, porque em 30 anos se fez a mesma coisa o tempo todo. E os satélites ineficientes. Por quê? O Cibers, a versão atual, eu acho, ele pesa 2 toneladas, né, e alguma coisa, 2 toneladas e 100, eu acho. O Cibers atual, o 4A, a melhor resolução dele, salvo engano, Duda, ou é 5 metros ou é 1 metro em preto e branco. Duda, um satélite da constelação Rapid Eye, que é uma constelação que já deve ter uns 12 a 15 anos voando, são 5 satélites Rapid Eye, certo? Satélite de sensoriamento remoto. O satélite Rapid Eye, Duda, pesa coincidentemente, e foi por isso que eu escrevi aquele artigo, uma revisão da realidade brasileira em termos de aplicabilidade de pequenos satélites para sensoriamento remoto. Eu comparo a constelação Rapid Eye com o Cibers. O Rapid Eye pesa 150 quilos. Né? Os nossos satélites seriam de quanto? 150 quilos. 150 quilos. Por isso que eu peguei ele como exemplo, que é uma constelação bem famosa, um case de sucesso, que inclusive foi desenvolvido pela iniciativa privada, certo? Um satélite Rapid Eye, que já tem uns 15 anos voando aí, certo? Ele tem resolução, Duda, colorida, pancromática, de 5 metros. Um satélite de 150 quilos. Então, como é que pode um satélite de 150 quilos ter uma resolução equivalente ou melhor do que um satélite de 2 toneladas? Custando, Duda, um satélite, uma constelação Rapid Eye inteira custou 100 milhões de dólares. Enquanto um Cibers custa 400 milhões. Aí o pessoal vai dizer, Rui, não é isso que o site do INPE divulga. O seu número está errado. O INPE divulga que é 143 milhões, porque o satélite custa 186 milhões de dólares, certo? E a parte brasileira é 143. Esses números estão todos errados. Por quê? Porque esse número considera somente o orçamento brasileiro para o programa. Nisso daí, você não tem o custo do lançamento, que inclusive os chineses subsidiam,
O lançamento de um satélite de 2 toneladas na China deveria ser na faixa de 60 milhões, certo? 70 milhões de dólares, tá? Os chineses cobram do Brasil 25 milhões. Subsidiam o lançamento, tá? Pra gente. Aí, não, mas é vantagem. Se você achar que é vantagem, beleza. Certo? Eu não vejo assim. Eu preferia ter 10 satélites de 150 quilos lançando de uma vez em uma constelação do que ter um satélite de 2 toneladas e pouco lançando, certo? E a cada 4 anos. E aí o que acontece? Nesse custo do satélite, do Cibers, não estão incorporados. É que as pessoas, às vezes, Duda, não entendem a apropriação de custos. Nesses custos não estão os custos com salário dos profissionais brasileiros, diárias dos profissionais brasileiros não estão contadas aí. Luz, energia elétrica, nitrogênio que gasta, certo, no LIT para fazer a integração do satélite não consta aí. Não consta diversos outros custos, Duda, que compõem o custo total. Então, esses números que são divulgados oficialmente estão errados. Por isso que eu botei lá no artigo que o custo real do satélite é de 400 milhões de dólares, valores à época em que o dólar estava mais pareado com o real, certo? Hoje, com a desvalorização do real, esse número pode ter variado aí, mas eu não vou entrar nesses métodos. E é preciso também dizer, viu, Rui, para que as pessoas possam entender o risco que a gente corre com a sustentação dessa maluquice proposta por essa ministra, né, é atrapalhar também a única oportunidade que nós temos neste momento de termos nosso veículo lançador de nanosatélites. Porque esse programa Cibers fez isso com o VLS. O Cibers sugou recursos e humanos do Programa Espacial Brasileiro. Exato. Eu falo isso lá no artigo. Tá? Então, em linhas gerais, não faz sentido desenvolver um satélite de 2 toneladas. Se a ministra chegasse aí e dissesse, não, nós vamos agora conversar com os chineses para fazer satélites na faixa de 500 quilos. Nós vamos fazer 4 satélites de 500 quilos, certo? Nós já dominamos essa tecnologia aqui no Brasil porque, apesar do Amazônia ter 700, mas a gente já tem condições, eu diria, massa. Beleza. Na realidade, o que é que a ministra devia fazer? O que é que essa ministra deveria fazer? Ela deveria chegar e dizer assim, bom, me chame os técnicos do INPE aqui, tá? Muito bem, vocês querem fazer o quê? Mas, Duda, quem sugeriu isso foi o INPE. Foi o próprio INPE. Existe, Duda. Então, a gente está numa situação complicada, viu, gente? Duda, o INPE, Duda, infelizmente, tanto para destros, canhotos, ambidestros, existe uma questão ideológica e política aí, Duda. Existe um grupo... Vá falando aí, Rui, que eu vou pegar um negócio aqui. Existe um grupo, Duda, no INPE, que dominou os Cibers durante 30 anos, se vendendo em cima desse satélite. Certo? Então, o que é que acontece? Deixa eu só bloquear o áudio do Duda aqui. Porque tá essa zoada aí de arrastar a cadeira, certo? Então, esse grupo dominou o INPE durante 30 anos com os Cibers, certo? E aí, Duda, eu bloqueei o seu áudio por causa da zoada. Se você quiser retomar aí. Tá me ouvindo, Duda? Então, Duda, esse grupo dominou os Cibers por 30 anos. E esse grupo que dominou por 30 anos, Duda, ele tinha o suporte dos governos anteriores, que foi governos aí desse grupo que está agora de volta. Então, Duda, essa questão de fazer Cibers
é a decisão jurássica desse grupo jurássico que segurou por 30 anos o Brasil desenvolvendo cibers. Isso, Duda, não é... O cibers não vai ser bom para o Brasil. O ciber vai ser bom para essas viúvas de cibers. Certo? É isso que vai ser. Então, infelizmente, eles não têm nada de novo para mostrar. E a única coisa que eles sabem fazer é cibers, porque os chineses carregam o projeto nas costas, certo? E, diga-se de passagem, fala-se que o Brasil é 50%, não é, certo? Porque a parte mais complexa dos satélites, o sistema mais complexo, são desenvolvidos pelos chineses. O LEOP do satélite, o lançamento e a entrada em operação do satélite são os chineses que fazem, certo? O Brasil não faz isso. E aí, Duda, o que é que acontece? Esse pessoal ainda fica bonito na foto dizendo que faz cibers, e quem não conhece de programa espacial, quem não conhece a realidade do programa espacial brasileiro, quem fica aí, certo? Batendo palminha, tá? E fazendo propagandazinha e fazendo, como é que diz? TikTok pro cibers, certo? Bando de puxa-saco, vende essa história e todo mundo fica parecendo bonito nessa foto, certo? Quando, na verdade, isso é uma vergonha. É uma vergonha para o Brasil investir num satélite tão grande. Boa noite, Carlinha. Seja bem-vinda, querida. Antes de a gente passar para... Acho que está explicado, né, Duda? Está explicado. Antes de a gente passar para a próxima matéria, eu quero falar para vocês, para mostrar a vocês como existia pessoas inovadoras no INPE muitos anos atrás. Tá? Eu vou trazer aqui um projeto que eu tinha esse projeto, eu acompanhei esse projeto durante um certo tempo, até que ele desapareceu. Se chamava Eco 8 System. Tá? Que é esse projeto aqui. Eco 8 System. Radar, né? Não, ele era um sistema. O sistema Eco 8, esse material eu imprimi no dia 27 de novembro de 1999. Veja bem, muito antes de eu criar o blog. Sistema Eco 8 tem por objetivo assegurar os serviços de telecomunicações, celular fixo e móvel, de voz e dados, e pagers. Esse sistema foi projetado para suprir as necessidades da zona tropical, caracterizada por regiões remotas e de baixa densidade populacional, onde as principais fontes de renda são provenientes das atividades rurais. Quando associado a repetidoras locais, pode ser a solução ideal para telecomunicações para pequenas cidades em áreas remotas. Era fantástico o projeto. Tá? E olha que ele foi lançado antes disto, né? Esse material é de 99, mas eu acho que esse projeto ele surgiu lá em 95, alguma coisa assim. Entendeu? Então, isso mostra a vocês, né, que o INPE já foi mais assertivo. Agora nunca teve apoio. Né? Nunca teve apoio. Ideias sempre surgiram. É por isso que eu digo, isso aqui é um só. Eu tenho aqui um monte de projetos aqui que nunca saíram do papel. Fantásticos, mas nunca saíram do papel. Mas o que é que sai do papel? Essas monstruosidades como o SGDC e Companhia Limitada, né? E os cibers, né? Enfim. E digo mais, entre os cibers e o SGDC, por incrível que pareça, o SGDC ainda é mais útil, necessário e menos anacrônico do que o cibers. Sim. Apesar de tudo, das críticas que a gente tem ao SGDC, ele é, na balança, se for pesar, ele é
vamos dizer assim, muito mais compreensível, aceitável do que o Cibers. Só um detalhe que eu esqueci de dizer. Isso aqui era uma constelação de satélites, gente. Isso aqui era uma constelação de satélites. Eco 8 porque eram 8 satélites. Era um sistema de 8 satélites. Pequenos satélites. 1900, a gente está falando de 1999. E o Brasil, mais uma vez, ficou fazendo 30 anos de Cibers e deixou de fazer outras coisas.